Bom dia, um bom dia a todos. Vamos começar a aula de hoje e antes de mais nada fazendo uma oração ao nosso Senhor. Vamos orar? Obrigado, Pai, por Tua bondade nesta manhã, por permitir nós estarmos aqui reunidos como igreja, como parte do Teu corpo, que se reúne para adorar ao Senhor, para aprender também do Teu caráter, para aprender da Tua pessoa através do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor. Oramos agradecidos por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Que todos nós saiamos daqui edificados, com um conhecimento um pouco maior a respeito de Jesus Cristo, que está revelado nas Escrituras. Assim nós oramos, agradecidos por Tua manifestação nesta manhã, que cremos que há de acontecer. No nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ver então, chegamos aqui à segunda parte da divisão que eu coloquei nas 107 perguntas do breve catecismo de Westminster. Nós vimos a primeira parte, da pergunta 1 até a pergunta 20, nós estudamos de início Deus, depois vimos criação, depois vimos queda. E a pergunta de número 20, ela faz uma ponte para nós iniciarmos a segunda parte. A segunda parte, então, é Cristo, redenção, graça e lei. Vamos iniciar hoje, é uma caminhada bem comprida, mas sem pressa nós vamos palmilhando esse caminho até o dia que o Senhor permitir. Ok? Vamos então ver a pergunta de número 21. Iniciamos o assunto a respeito de Cristo. Cristo. Uma matéria do curso de teologia diz respeito à cristologia. Nós vamos ver, obviamente, uma noção bem por cima. O curso de teologia permite a você ter um conhecimento bem aprofundado com relação à cristologia. Nós vamos estudar assim, mas lógico que nós vamos ver os pontos fundamentais a respeito do nosso Redentor e o conhecimento que nós devemos ter a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Baseados, lógico, no que as perguntas nos conduzem a conhecê-lo. Ok? Pergunta de número 21, então, diz assim: quem é o Redentor dos eleitos de Deus? Vamos todos juntos, repetindo, vamos lá, a uma voz bem forte, como um catecismo. Vocês estão fazendo parte de uma catequese. 1, 2, 3 e... quem é o Redentor dos eleitos de Deus? O que significa Redentor? Nós vimos na última aula. O que significa Redentor? Quem responde? Resgatador. Redentor é resgatador ou pagador. É alguém que paga um valor, que é o resgate, para a libertação de outrem. Ok? Isso é redentor, resgatador, remidor. E nós vimos um exemplo bíblico a respeito da vida de Boaz. Boaz no livro de Ruth. Boaz foi resgatador, Boaz foi remidor, de uma certa forma, lógico, naturalmente falando, remidor, resgatador, redentor de Ruth, de Noemi e de tudo aquilo que adivinha por força de lei. Certo? Quem é o Redentor dos eleitos? Resposta. O único, todos juntos, vai. O único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. Quem gostaria de tecer um comentário rápido a respeito dessa resposta? Vamos lá? Não, Rodrigo, eu prefiro dizer depois que você falar. Tá bom, vamos lá então. Vamos às referências bíblicas, depois a gente vai para a parte didática, explicações de alguns pontos dentro dessa resposta, que são muitas coisas nós podemos aprender nessa resposta, ou através dessa resposta, lógico, com base bíblica. Mas por conta do tempo, por conta da didática que nós adotamos aqui na IBD, principalmente nas minhas aulas,
Não dá tempo de a gente abordar todas as questões dessa resposta, mas vamos ver aquilo que eu destaquei como mais importante, ou pontos mais importantes. Primeiro texto bíblico, vamos às referências. 1 Timóteo 2:5. Quem achou 1 Timóteo 2:5, leia bem forte. Quem escreveu Timóteo? Paulo. O que foi Timóteo? Ou onde fica Timóteo? Timóteo foi uma pessoa, desculpa a brincadeira, eu sei que eu estou forçando a inteligência de vocês, mas Timóteo foi uma pessoa para quem Paulo escreveu 2 cartas, era como um filho na fé para Paulo. Timóteo, muito querido ao coração do apóstolo Paulo, e ele investiu no ministério do jovem Timóteo, do importante Timóteo, do líder Timóteo. Uma pessoa muito importante para o coração do apóstolo Paulo. Em detrimento da sua idade, Paulo amava muito e investiu pesadamente no ministério de Timóteo, porque via nele uma pessoa importantíssima, que muitos não queriam aceitá-lo por conta da idade, por conta da sua introversão e timidez, mas Paulo falou, não, você tem muito valor. Por isso eu invisto em você, e você vai ser líder importante, como ele foi, líder importantíssimo para a igreja do Senhor naquela época. Paulo investiu e trabalhou através de tantos ensinamentos para a vida de Timóteo. Muito bem. Vamos lá. O que diz esse texto em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15? Só existe um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Esse texto em si, ele revela para nós 2 naturezas do nosso Redentor. 2 naturezas do nosso Redentor. No final do versículo fica óbvio para nós que o apóstolo Paulo diz que Cristo Jesus era homem. Quando ele se refere, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o que ele está dizendo? Que Jesus era Deus. Cristo Jesus. Cristo, quando a gente fala Jesus Cristo, ele não está falando sobre o sobrenome de Jesus. Não é que Cristo Cristo não é sobrenome. Cristo não é nome. Cristo é título. Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título. O que significa Cristo? Ungido. Cristo é a palavra grega, que é a mesma coisa que com relação a Messias. Enviado, ungido, escolhido por Deus para ser Deus. Cristo. O que Paulo está dizendo então? Só existe um mediador entre Deus e os homens. Deus, Jesus, homem. Perceberam? Deus, Jesus, homem. Que coisa linda. Nesse versículo, as 2 naturezas do Redentor reveladas para nós. Outro texto, o que diz aí João 1,14? Nós já estudamos nas exposições de João. Versículo 14. Fez isto. Muito bem, esse verso também o apóstolo João mostra para nós as 2 naturezas do nosso Redentor. O verbo não é carne, verbo é Deus, verbo é divino, como nós vimos. Verbo é a palavra de Deus, porque o poder de Deus se manifestava através de sua palavra, tanto é que o versículo 1 do capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia, no princípio... versículo 2. A terra estava sem forma e vazia, e depois disse Deus. O que é isso? É o verbo de Deus. É Deus agindo através de sua palavra. O verbo é Deus agindo, é a palavra, é a manifestação de Deus. O verbo se fez carne. O que é isso? 2 naturezas do nosso Redentor. E habitou entre nós. O que João está querendo mostrar para os seus leitores? Houve testemunha ocular de que Jesus era Deus e era homem.
Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, e habitou entre nós, pisou nessa terra, bebeu dessa água, comeu da comida que nós humanos comemos, dormiu o sono que nós dormimos. Encostamos nele, né? Verdade, exatamente. O apóstolo João teve uma intimidade que nenhum dos apóstolos teve com o nosso Senhor Jesus. Maravilhosamente, ele tinha esse contato tão próximo do nosso Senhor, tanto é que ele se reclinou no peito de Jesus e ouviu o batimento cardíaco humano de Jesus. Desculpa eu dizer isso, mas é de acordo com a didática, eu tenho que dizer. O batimento cardíaco humano de Jesus. Ele sentiu o coração de Jesus bater. Supomos nós, lógico, a palavra de Deus não diz isso, mas a gente supõe que isso aconteceu. Romanos 9,5, o que diz? Leia bem alto, por favor. A palavra de Deus, no capítulo 9, versículo 5 de Romanos, diz que dele descende, ou Jesus Cristo, ele obedeceu uma linhagem hereditária. Em outras palavras, ele nasceu. Ele era uma pessoa que obedeceu a um nascimento natural. Teve linhagem, teve ascendentes, teve família. Mas o apóstolo Paulo também diz que... O que diz o finalzinho do versículo? A segunda parte é a respeito da divindade de Jesus, o quê? O que diz aí, Marco Aurélio? O que fala aí, o finalzinho do versículo 5, do capítulo 9? Leia aí outro então. Deus bendito para todo o sempre, o apóstolo Paulo está falando. Ele, sim, era homem, veio de uma linhagem, nasceu de mulher, tinha família, tinha descendência, tinha ascendência, mas ele era Deus. Fala, Marcão. Quando é o quê? Júbilo no céu. Aham. E Cristo. Amém. Verdade, fazendo uma analogia com aquele versículo 14. Verdade. Sangue mostra a humanidade, a parte carnal de Jesus. Carnal por ser humano. Amém. Muito bem. Entenderam o versículo 5 do capítulo 9, mostrando também a natureza do nosso Redentor, para nós conhecermos o nosso Redentor? Colossenses 2,9, o que diz esse texto? Também maravilhoso. O que diz? No capítulo 2, o apóstolo Paulo mostra a supremacia de Cristo. E ele fala que nele, em Cristo, habita corporalmente, nesse corpo, ou no corpo, a plenitude da divindade. Tudo de Deus está em Jesus. Não limitado por uma carcaça de pele humana, mas está ali, naquele corpo, Deus, homem. Homem, Deus, vero, homem. Nós precisamos conhecer o nosso Redentor. Versículo 8 do capítulo 13 de Hebreus, o que diz? Esse texto nos mostra tantas verdades. Uma delas é que Jesus Cristo permanece o mesmo, ou seja, Deus, homem. Outrora, antes da encarnação do Verbo, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, era somente Espírito. Depois da encarnação do Verbo, ele passa a ser Deus, homem para todo sempre. Ele não deixou, quando ele assumiu a forma humana e morreu numa cruz, depois que ele morreu, ele não deixou de ser homem, dizendo assim, tá bom, Deus Pai, cumpri o meu papel, obedeci o que tinha que fazer, agora vamos jogar fora essa carcaça porque não serve para nada, vou voltar a ser só Espírito. Hoje, Jesus não é mais somente Filho, a segunda pessoa da Trindade, Espírito. Depois da encarnação, ele não deixou de estar em carne humana. E para todo sempre ele vai ser assim. Por quê? Porque hoje ele está
À direita de Deus Pai. Ele quem? Jesus Cristo, Deus homem. Pega na sua pele aí, pega no seu braço aí, faz favor. Pega no seu braço. Você. Tem um homem lá. Amém, Marcão. Tem um homem lá. Um homem está lá. Limitado com as suas limitações humanas, porém Deus lá. Você sabia que Jesus está lá no céu? Jesus, homem, está lá no céu. Essa é a nossa esperança, amém? Exatamente. Assim como a gente não compreende racionalmente que Deus se fez carne, ele se sujeitou a se limitar à carne, a um tabernáculo humano, ele se sujeitou a isso. Também da mesma forma a gente não compreende que como que um homem está agora lá em uma realidade sobrenatural. Mas existe, e ele está lá, nós cremos, porque a palavra de Deus diz isso. Ele está lá à direita de Deus. Jesus Cristo, homem. Deus, homem. Isso. Exato. Perfeito. Nós vamos ver daqui a pouco exatamente isso. Por que ele tinha que ser homem? Exatamente isso. Gente, eu preciso dizer para você o seguinte. Quem sabe aqui alguém se pergunte, por que nós temos que estudar isso? Eu gosto de coisa prática. Como tratar bem minha esposa, como eu como mãe cuidar bem dos meus filhos. Eu preciso de coisa prática, como por exemplo orar, como por exemplo cultuar. Eu preciso de coisa prática, como cantar. Eu preciso de coisa prática, sabe? Como enfrentar as adversidades no meu serviço, porque é isso que vai fazer eu viver. Não existe uma coisa mais prática, não existe algo mais prático do que você viver para conhecer uma pessoa. Basta você ver no casamento. Quem é casado que sabe muito bem. Você conhecer seu marido é uma vida, e vida é prática. É conhecer. Isso é muito prático. Por que você tem que conhecer o seu Redentor? Porque ele é o motivo de você estar vivendo aqui. Para você se relacionar com ele, você precisa conhecê-lo. Por isso que você precisa saber quem é o seu Redentor. Relacionamento implica em conhecimento. Você vai falar assim, eu conheço minha esposa. Você conhece? O que ela gosta? Nunca perguntei. Eu conheço meu marido, mas o que ele não gosta em você? Ele nunca me falou nada. Você percebe que não está tendo uma vida prática de relacionamento. Consequentemente, se não está tendo conhecimento, está tendo pouco amor. Quem ama, quer conhecer mais. Se nós amamos o nosso Redentor, cabe a nós buscar conhecê-lo mais. Está aqui uma oportunidade para nós conhecermos o nosso Redentor Jesus Cristo. Entenderam por que então nós temos que... É uma parte teológica, de certa forma complicada, complexa, mas nós precisamos conhecer. Não porque eu estou dizendo isso para você que você tem que conhecer, mas porque a palavra de Deus diz para você, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falou assim para os coríntios, eu quero dizer tantas coisas para vocês, mas uma é maior, e essa coisa que eu quero dizer para vocês, e quero ensinar vocês, e quero pregar para vocês, Cristo, e este crucificado. Vocês precisam conhecer Cristo. As outras coisas derivam do conhecimento de Cristo. E aí, Brenão? Muito bem.
Perfeito. Nós precisamos compreender que nosso Redentor é humano e divino. Ah, mas é difícil, né, Rodrigo, de viver como Jesus. Lógico, ele foi Deus. Não, ele foi homem também. E ele como homem... Deus não precisa obedecer, sabia? Deus não obedece. Por quê? Porque ninguém manda em Deus. Obediência pressupõe uma ordem. Mas Jesus obedeceu, porque ele era homem. E você tem que obedecer como o seu Redentor deu exemplo a você. Exatamente isso. Isso conecta a gente com o nosso Redentor. E nos capacite a viver pela graça, porque Ele é Deus e Ele habita em nós. Perfeito isso. Explica, Rodrigo, para mim. Não consigo, mas essa é a nossa realidade, pela graça de Deus. O nosso Redentor foi homem e Ele foi obediente até a morte de cruz. Marcos, depois o César, vai. Uhum. Vai lá. Exatamente. Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome. Cristo é a referência de que aquele homem é Deus, o enviado de Deus, a encarnação de Deus, o Messias em hebraico. E Cristo no grego. Amém. Vai, Cezão. Uhum. Uhum. Perfeito. Perfeito. Não te traz consolo, conforto, esperança, conhecer o seu Redentor como Ele é dessa forma? Por isso nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Porque se o nosso Deus é Jesus Cristo, mas Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Mas fica muito distante. Mas Ele é homem. Mas Ele é Deus, Ele é todo poderoso, que cura, que sara, que paga a nossa dívida. Mas Ele é homem, como nós. Precisamos conhecer o nosso Redentor. E essa é a nossa tarefa, até a sepultura. Jesus Cristo, o único Redentor? Diz aí. Jesus Cristo, o único Redentor, o único pagador, o único resgatador? Ok, Augustus. Like ou dislike? Like. Sim. É. O único Redentor é Jesus Cristo? Mas e Maria? Tida como corredentora, ou medianeira, ou mediadora, ou peça à mãe que o filho dá. Não. Precisamos entender o seguinte. Para responder essa pergunta, nós nos calcamos na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos mostra, o primeiro texto que nós lemos, 1 Timóteo 5:2, diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso já refuta o entendimento ou a crença de que Maria também é redentora ou corredentora ou medianeira com Jesus Cristo para o acesso dos fiéis a Deus, dos crentes a Deus. Maria não é corredentora. Maria não é medianeira. Uma resposta para uma pessoa que busca crer nisso, de que Maria é corredentora, a resposta está no versículo 5 do capítulo 2 de 1 Timóteo. Só há um Redentor entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Segundo ponto, Maria precisou de redenção e foi redimida por Cristo Jesus, seu Senhor e Salvador. Um Redentor não precisa de um Redentor. Um Redentor, para ser perfeito, Ele é o Redentor. Se Maria fosse também Redentora, ela não precisaria de um Redentor, mas ela mesma diz isso para nós. Abra lá Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 47. Quem achou, leia bem forte, mas forte mesmo. Isto. Muito bem. É até aí, né? 47, ok? Maria disse... Você ouviu Maria dizendo? Não, você não ouviu, mas você está lendo aí. Ela disse mesmo, eu acredito no relato bíblico. Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor.
O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, nesse momento, diz para todos aqueles que possam ler esse versículo, que ela precisava de um Salvador. Quem é redentor, é redentor. Quem redime, não precisa também de redentor, porque senão fica sempre uma cadeia sem fim. Redentor é redentor. E Maria está dizendo assim, eu preciso de um redentor, e ele chegou. A minha alma engrandece ao Senhor, porque a esperança do meu povo chegou e ele está aqui dentro. Maria tinha isso tão forte no coração dela, que se ela estivesse presente hoje, ela talvez diria para as pessoas, não, não é isso para que Deus me chamou. Eu sou bem-aventurada, sim, porque a palavra de Deus diz, eu sou sim uma mulher que Deus escolheu para gerar o seu filho, sim, mas eu preciso dele. Ele não precisa de mim. Perceberam? Que coisa linda. Outro ponto, Maria, como a mãe terrena de Jesus, foi o canal através de quem a graça redentora de Deus entrou no mundo. Abram lá, no mesmo capítulo aí, mas de 39 a 45. Mas Maria não é agora no céu a despenseira da graça de Deus a nosso favor. O que diz o texto? Muito bem, que coisa linda. Ali quando Maria chegou na casa de Zacarias, Isabel tinha também um bebê no seu ventre, 6 meses mais velho, quem? João Batista. E ali Maria chegou na casa de Zacarias, Isabel viu e o bebê no ventre dela começou a tremer. E ela falou, bem-aventurada, está aqui a mãe do meu Senhor. Ela não disse assim, está aqui a senhora deusa do céu e da terra, a mãe do meu Senhor. Está aqui Maria, minha amada irmã Maria, mãe do meu Senhor. Maria foi mãe de Jesus Cristo, homem. Maria não foi mãe de Deus, porque creio eu que os católicos eles pegam um silogismo, né? Silogismo é uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. O que eles pensam? Jesus Cristo é Deus. Maria é mãe de Jesus. Logo, Maria é mãe de Deus. Perceberam? Mas isso está muito distante daquilo que o relato bíblico mostra para nós. Não é essa sequência lógica. Maria é a mãe terrena de Jesus, sim, mas não a mãe de Deus. Ok? É isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Respeite a nossa irmã Maria. Respeite a nossa irmã Maria. Quem sabe quando a gente chegar lá no céu e encontrar com ela, a gente vai poder abraçá-la, porque lá não vai ter pandemia, e abraçar bem forte e falar, irmã, muito obrigado por sua obediência. Não está com ela, ela é bem-aventurada. Exato. Perfeito, eu vou concluir aquilo que eu estava... Pode falar. Eu vou concluir aquilo que eu estava falando de Maria, depois eu vou falar isso que você acabou de nos ajudar muito com esse comentário. Irmãos, respeitem Maria e respeitem aqueles que ainda acreditam, por cegueira acreditam. Você vê não porque você é bom, mas porque Deus está tendo misericórdia de você para enxergar essas verdades. Mas respeite as pessoas. Se você tiver a oportunidade de falar com respeito, com amor a respeito sobre
de fato quem foi Maria para uma pessoa, fale, mas respeite, não chute estátua. Eu sei que não é, creio eu que não é a intenção de nenhum de vocês aqui presente, mas nós somos capazes de fazer isso, por causa da idolatria do nosso coração, por causa da nossa aversão por posições contrárias, por causa da nossa carnalidade. Respeite as pessoas. Tem pastores, missionários, que chegam na casa de outra pessoa, católica, que tem imagens lá, de cara ela fala, você é pecador, você precisa tirar todas essas imagens daí. Antes de mais nada, antes de falar de Cristo, eu preciso que você tire tudo isso aí, porque isso aí é idolatria. O que a pessoa vai falar? Sai daqui. Não pisa mais na minha casa. Nós precisamos ter tato, nós precisamos ter sabedoria para lidar com essas questões. Você sabe da verdade? A verdade não é um direito, é bondade de Deus em te dar, se você conhece a verdade. Aleluia. E deixa eu só concluir o que o Augusto disse. Está dentro de nós criar deuses. Nós somos idólatras por natureza caída. Nós somos. O que aconteceu quando Moisés foi lá para receber as tábuas da lei? O povo ficou sem Deus, porque tinha em Moisés um mediador. Sem Moisés ali, que nos dava caminho a Deus, o que nós vamos fazer? Estamos sem Deus, vamos criar um Deus, para a gente ver. O povo estava muito seguro em Moisés, e também tinha forte no seu coração a idolatria. Fizeram um bezerro de ouro. O ser humano precisa ter alguma coisa em quem colocar a sua confiança. Maria é a nossa amada irmã, devemos todo respeito, e de fato ela é bem-aventurada, de fato, porque a Bíblia assim diz. Ela não é mediadora, ok? O César agora. Fazer de fraco para ganhar os fracos, amém. Uhum. Não. Exatamente. A gente não pode fazer exibicionismo de conhecimento. Longe de nós isso. Se você fala, não, eu tenho uma oportunidade de falar de Deus para a pessoa, mas quem sabe aquela não é uma oportunidade. Espera um pouquinho. Ou então, se Deus está te mostrando para falar, para a pessoa, fale. Mas seja moderado, seja sábio. Nós vamos ver, domingo que vem, se Deus permitir, como que Jesus ele bolou estratégias para chegar numa pessoa e pregar a respeito de salvação para a mulher samaritana. Vocês vão ver que coisa linda que é. Jesus não ingessa os métodos. Jesus ele obedece e ele é criterioso com relação à lei. Aquilo que não pode renunciar, ele não renuncia. Mas os métodos são ajeitáveis. Como abordar uma pessoa? Tem N maneiras de você abordar uma pessoa. Para falar a verdade, que é imutável. Mas os métodos são variados. Se uma pessoa está chorando, você tem que chegar com um consolo. Você não pode chegar, para de chorar. Você não crê em Deus. Não. A não ser que seja um choro relutante há muitos dias, né, como diz a palavra de Deus, e Deus fala, levanta, agora não é hora mais de chorar. Mas Deus com sabedoria mostra para nós o momento certo, como falar, o que falar. Quem que levantou a mão aí? Sim. Uhum. Perfeito. Perfeito. É isso aí, exatamente. Agora vamos então para conhecer um pouquinho do caráter. Diz, Augusto. Exatamente. É. 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 Exatamente. Muda a pessoa, mas a intenção, a idolatria do coração é a mesma.
Sim. Sim. Sem dúvida. Com certeza. Vamos então falar uma pessoa, mas duas naturezas distintas de Jesus? Uma pessoa, mas duas naturezas distintas de Jesus? Jesus era uma pessoa? Sim. Você precisa entender que Jesus era uma pessoa. Não que existia em algum momento Jesus homem estava aqui e Jesus Deus estava aqui. De repente eles se juntaram, de repente eles se separaram. Jesus, o homem, fazia tal coisa, ele era limitado, e era limitado sim. De repente Jesus, Deus, ele fazia e ele realizava milagres, ele acalmava o mar. Ali é Jesus Deus, ali não é Jesus homem. Não, uma pessoa só. Ali, naquela essência. Natureza diz respeito à essência. O que quer dizer natureza ou essência? Essência ou natureza é aquilo que não pode faltar em determinada coisa. Se faltar, aquilo deixa de ser. Vou explicar. Uma cadeira, a natureza da cadeira, a essência da cadeira. A natureza da cadeira, ou a cadeira tem que ter cor preta para ser cadeira? A cadeira tem que ter 4 pés para ser cadeira? Não. Tem cadeira com um pé só. Sim. Já viram? Sim. A cadeira tem que ser baixinha para ser cadeira? Pode ser alta. Vocês estão entendendo? O que a cadeira precisa ser, ou o que é a natureza da cadeira? Ela precisa ter tudo aquilo que sem aquilo ela deixa de ser cadeira. Vamos falar para Jesus agora. Jesus, ele tinha duas naturezas, ou seja, ele tinha tudo aquilo de Deus e tudo aquilo de homem para ser Deus e para ser homem. Tudo. Exceto na parte humana com relação ao pecado. Ok? Por isso, então, entendemos a respeito de natureza, a essência de Jesus. Uma pessoa, duas naturezas. Uma pessoa, duas naturezas. Inverso da Trindade. 3 pessoas, uma natureza. Vamos falar de Jesus, que nós já falamos da Trindade, né? Natureza humana e natureza divina. Nós tomamos emprestado o ensino do credo de Calcedônia, em 451, no 5º século da humanidade, pós-Cristo. Diz assim: fiéis aos santos pais, todos nós... O que é um concílio? Antes da gente, um credo, um concílio. Eles se reuniram e eles debatiam as questões bíblicas, as questões que foram passadas dos apóstolos para os pais da igreja, e os pais da igreja compunham esses concílios para debater e reforçar ou reafirmar as verdades passadas pelos apóstolos, que adivinha de Cristo, que adivinha da lei, que adivinha das Escrituras. Ok? Então eles se reuniram e eles chegaram à seguinte conclusão: fiéis aos santos pais, todos nós perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade. E eles continuam: verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo. Jesus tinha alma. Tem alma, desculpa, eu preciso falar o tempo certo porque ele está vivo. Tem alma, tem corpo, perfeito. Segundo a humanidade, em todas as coisas semelhante a... Desculpa, eu pulei, né? Consubstancial segundo a divindade, ou seja, tudo da substância de Deus está nele. Consubstancial segundo a divindade e consubstancial a nós segundo a humanidade. Tudo que diz respeito à natureza humana está em Jesus. Em todas as coisas semelhantes a nós, excetuando o pecado. Gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai. Aqui, o termo que eles usaram, gerado, na tradução que veio de lá para cá, chegou no português gerado. Mas depois eles quiseram dizer o seguinte: eles se reuniram e disseram, não é que houve geração da segunda pessoa da Trindade, porque Deus sempre é Deus, e a segunda pessoa da Trindade é Deus, eternamente Deus. Não é que ele foi gerado, ele passou a existir, mas foi designado. No conselho da Trindade, houve a escolha, houve a decisão de que o Pai faria isso, o Filho faria isso, o Espírito Santo faria aquilo. Gerado, ou seja, designado, tá bom? Designado, gerado.
segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas. São elas, inconfundíveis e imutáveis. Inconfundíveis e imutáveis. O que quer dizer isso? Inconfundíveis. Hã? Não, são distintas. As duas naturezas não foram batidas num liquidificador a ponto delas fazerem parte de uma só natureza. São inconfundíveis. Não se confundem, não se misturam. Exatamente isso. Inconfundíveis e imutáveis. Agora outra parte. Aí vai pirar a nossa cabeça, quer ver? Inseparáveis e indivisíveis. Nós acabamos de dizer que elas não se misturam, mas aqui está dizendo que elas não se separam. Vixe. Acho que essa é a palavra mais certa para todos nós, né? Vamos lá, todo mundo vai. Vixe. Duas naturezas que não se misturam, mas duas naturezas que estão juntas em uma só pessoa. Vai, Jaque. Aham. Perfeito. Nós vamos ver isso no final perfeitamente, já que durante todo esse tempo que eu estou estudando essa pergunta 21, eu fiquei me perguntando, como? Como? É isso. Vamos lá. A distinção das naturezas de modo algum, a distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união. Unido em uma só pessoa, mas isso não quer dizer que não se separam as naturezas de Jesus, Cristo, Deus e homem. Mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos pais nos transmitiu. Esse é o nosso Redentor. Está explicado, bem explicadinho aí para você e para mim. É isso, segundo as Escrituras. Jesus é uma pessoa com duas naturezas, duas essências. Deus, homem, porque não são duas pessoas. Quando Jesus falava assim, Jesus não tinha um diálogo entre eu e eu mesmo. Jesus não falava assim, eu Deus, nós precisamos fazer tal coisa. Porque senão estaria destacando uma outra pessoa. Mas Jesus Cristo ali, aquele homem era Deus e aquele Deus estava no corpo de homem. Um só. Exatamente isso. Jesus não era bipolar. Já viu? Esses dias não, passou um tempo já, cadê o Dan? Nós assistimos um filme por recomendação do Dan. Como que é o nome daquele filme que o cara tinha 19 personalidades? Fragmentado. Um filme complicado. É meio que um suspense, mas é legal você entender, você assistir, para você ver como o ser humano consegue, pela mente, até por patologias mentais, a pessoa ela tinha 19 personalidades com as quais ele vivia na sua mente. Doideira, doideira. Mas Jesus não é assim. Não. Deus, homem, numa única pessoa. Jesus Cristo. Por isso que é interessante, é bem verdade que a gente, em alguns momentos, a gente percebe ou a gente identifica ações de Deus através de Jesus, em outros momentos a gente identifica ações de homens através de Jesus Cristo, mas é interessante na nossa cabeça nós pensarmos assim, é uma única pessoa, Jesus Cristo, sendo Deus, sendo homem. As naturezas não são conflitantes, de tal forma que quando Jesus tinha fome, a parte divina fortalecia ele e fazia com que ele não comesse, porque ele era Deus. Não, ele comeu, porque a natureza era intacta humana. De tal forma também a natureza divina dele, quando fez o mar acalmar, por exemplo, mas a parte humana é ilimitada, você não consegue fazer a onda parar. Mas a natureza humana de Jesus não interferia na natureza divina e vice-versa, e ele agia como Deus. É isso. É isso.
É simples em termos, né? Mas é assim. Né? Pode falar. Do Messias, do Cristo, isto. Ele passou a existir. Exato. Exato. Por isso que quando você... Isso. Por isso que quando você lê na doutrina, quando você for estudar a fundo esse assunto, você vai ver lá, Jesus Cristo histórico. Quando ali tem essa referência, Jesus Cristo histórico, é Cristo, o homem, que viveu aqui nesse mundo, que se sujeitou ao tempo, por isso histórico. Por que Jesus tinha que ser humano? Primeiro, e dentre tantas outras coisas, tá? Eu pus 3. Primeiro, se o pecado entrou no mundo por um homem, quem? Vocês estão craque nisso, vai falar que não. Adão. Adão, representante federativo. O que nós vimos sobre Adão, bem rapidamente? Adão não pecou somente contra si, ou em detrimento de si, ou em seu desfavor, mas por conta do pecado de Adão, toda a raça humana que assim descende dele foram afetados pelo pecado. Por isso, representante federativo. Federativo diz respeito a todos, a um conjunto ou a uma unidade geral. Representante federativo no pecado. Assim, se o pecado entrou no mundo por um homem, Deus determinou que por um homem o pecado fosse pago. Fazer certo o que o primeiro fez errado. Anjos não redimiriam homens. Animais não redimiram homens. Se você lê lá os livros do Pentateuco, depois você lê a explicação lá em Hebreus que mostra que animais não redimem homens. Deus disse assim, é homem por homem. Homem por homem. Maçã não representa banana. Por que Jesus tinha que ser homem? Por conta dessa representatividade. Assim como Adão representou no pecado, Cristo, como o apóstolo Paulo diz, o segundo homem, ou o último homem, diz algumas versões, representa todos aqueles para os quais ele morreu. O novo Adão, o Adão perfeito, aquele que fez tudo certo, que o primeiro fez errado. Perfeito. Anjos, animais ou outro ser não podiam fazer o pagamento. Tinha que ser homem. Outro ponto. Deus fez promessa ao seu povo. E aqui eu fiz questão de colocar no singular. Promessa. Promessa. Qual foi a promessa de Deus de modo geral? Vou salvar um povo para mim. Dentre todos esses que estão mergulhados em pecado e estão me rejeitando e estão teimosamente andando nas trevas, eu vou salvar um povo para mim. Essa foi a promessa. A promessa. Qual é no primeiro momento que você vê isso? Lá no Éden, capítulo 3, o que ele diz para a mulher? De um descendente seu, ele pisará a cabeça da serpente. Se é descendente, é homem. Homem. Outra promessa, ou na verdade a mesma promessa repetida agora na conjectura de Abraão. Abraão, o que Deus falou a Abraão? De ti, ou através de um descendente seu, abençoarei todas as nações da terra. Quem? Através de um homem. Promessa de Deus. E ele repete também a sua promessa a Davi. O que ele disse a Davi? Por um descendente seu, ou um descendente seu, sentará no trono e reinará para sempre. Homem. Perceberam?
Deus prometeu e ele cumpriu. Olha lá. E esta promessa compreendia o envio de um homem como Salvador, Redentor e Mediador, tomando a forma de nossa carne para ter misericórdia de nós em todos os aspectos, pois experimentou ser fraco, aquilo que o Marcão acabou de dizer, ter sofrimento e ser tentado. Precisava ser alguém que identificasse-se com a nossa humanidade. Homem, tinha que ser homem, não podia ser anjo, não podia ser só Deus, mas alguém que se identificasse com a humanidade, para padecer aquilo que nós deveríamos padecer, para sofrer aquilo que nós deveríamos sofrer, para experimentar, não porque ele não conhecia, mas é experimentar para mostrar para nós o que é ser fraco, o que é ser limitado, o que é ter fome, o que é ter sede, o que é ter sofrimento, o que é ter dor, o que é chorar. E você se identifica com ele e fala, o Senhor experimentou, o Senhor me mostra, ou através do Senhor eu consigo passar por essas tribulações que estão sendo tão duras neste momento na minha vida, mas no Senhor eu consigo passar, porque o Senhor passou. Identificação da humanidade de Jesus. E o terceiro ponto, Jesus é a prova, como um membro da humanidade, de que haveremos de ressuscitar e viver eternamente em um corpo glorificado, porque Ele está agora como homem à direita de Deus no céu, aleluia, essa é a nossa esperança. Porque se nós olhássemos para Jesus, só Deus, e Ele falasse para nós, vocês vão ressuscitar num corpo glorificado, é verdade, eu acredito sim, Senhor, nessa verdade, mas me mostra. Meu filho é um homem que está lá no céu. Jesus Cristo. Oi, Miriam. Perfeito. Tá aí mais uma isso. Mais um anúncio da profecia de Deus. E nós vamos ver daqui a pouco, daqui 3 perguntas, ou na sequência de 3 perguntas, nós vamos ver o ofício de Jesus como sacerdote, profeta e rei. Vocês vão ver, não faltem, tá? As aulas daqui para frente. Fica deixa. Ok, muito bem, Miriam. Então, nós vimos por que Jesus tinha que ser homem. Agora, por que Jesus tinha que ser Deus? Ou por que Jesus tinha que ser divino? Primeiro ponto, dentre tantos também, o homem redentor e mediador deveria cumprir plenamente as exigências da justiça, ou seja, da lei de Deus. E um homem, naturalmente falando, olha para você, consegue cumprir as exigências da lei de Deus? Não, não consegue. Por isso ele tinha que ser Deus. Porque como homem e como Deus, ele cumpriria todas as exigências da lei, da justiça de Deus. Ele tinha que ser Deus, e ele é Deus. Como mediador, nós vimos, ele representa a raça humana, ou os seus escolhidos, e ele também está da parte de Deus. O que é um mediador? O que é um mediador? Mediador é aquele que está no meio. Vamos pensar o seguinte, o Evandro, por exemplo, dirigindo o carro e alguém bate atrás do carro do Evandro. E o Evandro, precisando daquele carro, ele aciona judicialmente a pessoa que bateu atrás do carro dele. E se for um acontecimento de pouco valor financeiro, é processado no Juizado Especial de Trânsito aqui em Campo Grande. E aí a primeira audiência marcada, agendada, é uma audiência de tentativa de conciliação. E lá existe um funcionário, um servidor do Poder Judiciário, que ele é o mediador, ele é o conciliador, ele é o mediador. O que ele vai fazer? Ele está no meio. Não entra no mérito da questão, mas ele fala assim, você, Evandro, entrou com uma ação judicial contra o fulano aqui, o José. Mas vamos tentar um acordo, eu vou mediar esse acordo. Evandro, você pediu 10 mil, mas é possível você receber 6 mil, você está exigindo os 10 mil e você tem uma pretensão que você está pedindo. Mas é possível você abrir mão de parte disso e receber 6 mil? O Evandro fala, 6 mil não, mas vamos... Tá, 7,5 eu aceito, ok? Você, José, que bateu atrás do Evandro, o carro do Evandro, ele tem direito, de acordo com o pedido dele, mas você, sendo culpado, você tem como pagar os 10 mil?
porque ele está exigindo isso. Não, eu não consigo pagar. E os 7,5 que ele está pedindo, é possível? Eu consigo, hein? Eu consigo. Vamos jogar aí 100 parcelas de R$75, aí a gente fecha esse acordo. O que o mediador está fazendo? E é assim que acontece, vou dizer para vocês. É duro para o advogado receber essas 100 parcelas, mas tá bom. E aí, o que o mediador faz? Ele pega as exigências de um e também atende às necessidades do outro. O que Jesus fez? Ele atendeu às exigências de Deus, pagando o que tinha que pagar para Deus. Mas ele também atendeu às necessidades nossas como seres humanos. Ele atendeu, ele entendeu, ele viveu as nossas necessidades e dificuldades, experimentou isso como nosso representante. Por isso, mediador. Mediador entre duas partes. Não podia ser um mediador nessa audiência, por exemplo, a Jaque. Por quê? Porque ela, naturalmente ela é parcial nessa conciliação. Seria. Vem emoção, vem tudo. Por isso que o mediador ele tem que ser independente. Jesus não fez média, não é isso. Mas ele atendeu tanto às exigências de Deus, como também ele atendeu às necessidades dos seres humanos, salvos por ele. Perceberam o que é mediador? Mediador, ele está ali no meio. Por isso, Deus, homem. Por isso que o Redentor tinha que ser Deus e homem. Isso, exato. Pagou. Por ter pago, ele perdoa quem não pagou. Mas houve um pagamento, sem dúvida, sem dúvida. Amém. Ok? E o terceiro ponto, então... Não, nós vimos o segundo, né? Não vimos. O Redentor tinha que ser Deus para que sua morte vicária tivesse valor e alcance infinito. E por isso, tal morte e seus efeitos podem ser aplicados a outros seres humanos. Se fosse um ser humano somente, seria sangue por sangue. Seria homem por homem. Lembram-se da lei de Talião? É reflexo disso. Reflexo disso. Olho por olho, dente por dente. Aquele que descumpriu tem que ser substituto, tem que ser semelhante para pagar. Mas se fosse só homem, ele pagaria só por um. Mas ele é Deus. E por ser Deus, a sua morte tem alcance infinito e poder extraordinário, que alcançou muitas pessoas, e você faz parte desses escolhidos que foram alcançados pela morte vicária do nosso Senhor Jesus Cristo. Tinha que ser Deus, e o seu sangue como Deus é poderosíssimo. Por que eu estou dizendo sangue como Deus? Abra Atos capítulo 20, por favor, bem rápido, versículo 28. 20 e 28. Finalzinho do versículo, o que diz? A qual, ou seja, a igreja. Ele está falando sobre Jesus Cristo ou sobre Deus? Deus. O seu próprio sangue. Deus, o seu próprio sangue. Como você entender isso? Através de Jesus Cristo. Homem que tem sangue e Deus que pagou a dívida. Jesus Cristo, Deus, homem. E o terceiro ponto, o Redentor deveria ser divino, para poder vencer a morte e ressuscitar através de seu próprio poder. Aleluia. Dentre tantas religiões e seitas que existem por aí, você vê histórias semelhantes de redentores, mas redentores que morreram, mas não ressuscitaram. O triunfo do cristianismo é a ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. É a sua e a minha esperança. Jesus Cristo, sendo Deus, ele venceu a morte e estando morto dentro de uma catacumba, ele ressuscitou e empurrou a pedra do sepulcro de dentro para fora. Ninguém abriu o sepulcro para Jesus levantar. Ele, com a força do seu próprio poder, ressuscitou. Não que Deus tenha morrido,
Deus não morreu, nós já vimos isso. Mas ali Jesus Cristo, o homem, morreu. Houve uma confirmação da morte através do quê? Quando eles colocam a espada na lateral. Aquilo ali, para a tradição, é a confirmação da morte. Publicamente. Essa pessoa, esse criminoso crucificado, que ele está morto. Fura o ventre, fura a barriga. Morreu, mas ele ressuscitou. E ele está dizendo para você e para mim, é possível, ou há esperança para você. Você sendo salvo, você terá um novo corpo glorificado, semelhante ao meu, no céu. E você vai viver eternamente com um corpo perfeito. Perfeito. Aleluia. Por isso então que ele tinha que ser divino. Natureza humana e divina do nosso Redentor Jesus Cristo. Não consigo compreender. É verdade. Você, quando você se depara e faz todas as equações possíveis e imagináveis para compreender isso, você chega à conclusão de que não dá. A conta não fecha. A conta não fecha. Mas, ok, de fato é incompreensível. Eu quero consolar você no sentido de que você não vai conseguir entender como matematicamente a gente entende as coisas. Você não vai conseguir compreender. Para nós é incompreensível, mas pelo fato de estarmos tratando de Deus. Quem que disse isso agora há pouco? Alguém falou sobre isso. Você não vai conseguir compreender porque Jesus é Deus. Deus é incompreensível. O que você precisa fazer? Crer. A nossa fé ela é racional a um certo ponto. Sim, a gente entende as coisas, mas mais do que isso, ela é supra-racional. Ela está acima, muitas vezes, do entendimento. Por exemplo, você, ao ler que o povo de Israel passou pelo mar, pelo meio do mar, onde havia 2 paredes de água na lateral, e eles passaram a pé enxuto, você consegue entender isso? Explique. Explique. Tente explicar esse acontecimento. Ah, estão explicando por aí, porque a maré é baixa, a maré é alta, não sei o quê. Tá. Não acredito nessas explicações, eu acredito no texto bíblico. Que, de fato, o povo de Israel passou a pés enxutos no meio do mar, onde havia paredes à direita e à esquerda. E quando o último homem de Israel passou lá do outro lado, o povo do Egito estava vindo aqui, e de repente Deus fechou o mar sobre Faraó e o seu exército. Você consegue compreender Jesus Cristo e suas 2 naturezas? Não. São concepções e verdades que só são aceitas pela fé. Se você tem fé, você crê e você diz: Senhor, a sua palavra afirma isto, então eu me submeto e recebo pela fé. Ah, mas vocês são massa de manobra. Ah, mas é lógico, desse jeito é fácil acreditar nas coisas. Não, não é fácil. Não é para quem quer, é para quem Deus dá o dom da fé. Não é por... Ah, mas é assim, claro. Acreditar que Jesus é homem e Deus, basta alguém dizer que isso é verdade e vocês vão acreditar? Aí você vai dizer assim, não é alguém dizer. Deus me disse, por misericórdia, revelado na sua palavra. Por isso, eu acredito. É meu Deus que está dizendo isso. E você vai responder isso porque você tem fé aqui dentro. Ninguém consegue responder a isso se não tiver fé no coração. O dom da fé. Terminamos então. Tem uma indicação de um livro. As 2 naturezas, a pessoa de Cristo, as 2 naturezas do Redentor. É uma referência ao nosso amado irmão, Dr. Reverendo Heber Carlos de Campos. É referência no Brasil e no mundo com relação a esse assunto sobre as 2 naturezas do nosso Redentor. Está aí o livro da editora Cultura Cristã, se você quiser, para estudar mais a fundo sobre esse assunto. Uhum. Isso. Uhum. Uhum.
Exato. Com certeza. Amém. Amém. Exatamente sobre isso. E também outros textos que nós vamos ver que o Breno disse na próxima aula, na pergunta 22. Exatamente, nós vamos ver como que a natureza humana e divina de Jesus se consubstanciavam numa mesma pessoa. Nós vamos ver vários textos bíblicos e um deles é esse aí. Nós vamos estudar. E é exatamente isso, é um aprendizado. Como aplicar, como o Breno disse? Pegando tudo isso e aplicar para nós. Devemos ter um coração humilde. Nosso Redentor, o perfeito Redentor, Deus, homem, agiu de forma perfeita, com humildade. Está para nós seguirmos o nosso Redentor. Vivermos como o nosso Redentor. É possível, porque Ele está em nós, através do seu Espírito Santo, que opera em nós. Eu não consigo por mim mesmo, mas o Espírito que está em mim consegue e age em mim, e me santifica, e me transforma, e me muda, cada dia. É possível, para chegarmos um dia à estatura do varão perfeito, e chegaremos. Eu creio nisso, pela fé, para a glória de Deus e mediante a graça e misericórdia dele. Encerrando, uma frase de Thomas Watson diz assim: foi Deus quem foi ofendido e foi Deus quem foi satisfeito. Irmãos, nosso Redentor é perfeito e o plano do nosso Deus é perfeito. Não há brecha em tudo isso. Não há brecha no caminho da redenção. O Redentor é perfeito, por isso ele salvou, e não há maneira de alguém escapar da redenção. Se foi alcançado e alvo do sangue poderoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Redentor, não há maneira de escapar disso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Dá esperança para mim e para você. Deus pagou o preço que você deveria pagar, e Ele pagou, e Ele não vai cobrar de você. Já está pago, já está pago. Assim, a pessoa de Cristo está nas duas naturezas. Jesus Cristo é homem e Deus em uma só pessoa. Então, tudo que qualquer das naturezas puder fazer pelo crente, fará. Em sua natureza humana, ora por eles. Em sua natureza divina, os favorece. Nós temos um perfeito e maravilhoso Redentor, e o nome dele é Jesus Cristo. E é nesse nome que eu oro para que a gente volte para casa protegidos. E reafirmando para nós mesmos e para as pessoas de que Jesus Cristo é Deus, homem e o perfeito Redentor, que pode salvar todo aquele que crê nele. Amém. Vamos na paz do Senhor. Amém.